Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui nossa gravação. Agora entraremos em Atos dos Apóstolos. É o nosso 9º dia de aula, o último bloco. Vamos lá. Atos dos Apóstolos. Deixa eu compartilhar aqui para vocês. Compartilhar a tela. Vamos lá. Atos dos Apóstolos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, meus irmãos. O melhor título para o livro de Atos seria Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos. E eu poderia acrescentar Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos e na vida da igreja primitiva. Eu sei que seria um título muito grande, porque quando nós pensamos em Atos dos Apóstolos, eles são protagonistas. Mas quando pensamos em Atos do Espírito Santo, na vida dos apóstolos e igreja primitiva, nós damos para ele uma consideração que de fato é digna a ele. Então guardem isso. E na abertura da minha aula, eu tinha perguntado para vocês quem é o maior líder de todos. E depois de várias respostas dos irmãos, eu apresentei que o maior líder da igreja primitiva, depois de Jesus, é o Espírito Santo de Deus. Tá bom? Então vamos lá. A gente vai estar trabalhando aqui um pouco sobre essa questão do livro de Atos, a questão da ensaios da baixa crítica e depois ensaios da alta crítica. Vamos aqui rapidamente, irmãos. Eu vou deixar para vocês lerem essa questão da alta crítica e da baixa crítica, e depois, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, vocês me procurem sobre essas questões. Mas, como eu já disse nas outras aulas, não tem nenhum problema a gente argumentar sobre essas questões. Elas existem, elas estão aí, precisamos debater com elas, mas eu particularmente acredito muito naquilo que eu já falei para vocês, que seguimos uma linha ortodoxa, tá bom? Então, lendo rapidamente aqui, o título Atos segue o costume da literatura grega, por exemplo, Atos de Aníbal, Atos de Alexandre, livros que descreviam grandes feitos. Em castelhano é Feitos dos Apóstolos, né? A tradução de Atos é muito interessante, né? E essa ideia do título que eu acabo de dizer para vocês, irmãos, eu aprendi com meu professor de bibliologia, professor Luiz Henrique no seminário. Ele dizia essas palavras, que o melhor título para Atos dos Apóstolos seria Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Eu que acrescentei e na vida da igreja primitiva, tá bom? O livro de Atos dos Apóstolos assume outros títulos nos diferentes manuscritos gregos e principais comentaristas, né? Atos e Transações dos Apóstolos, o Codex Bizantino, Atos dos Santos Apóstolos, Codex Alexandrinos, Atos dos Apóstolos, Codex Vaticanos, Atos, Codex de Aleph. Lembrando que, na Antiguidade, não tinha a divisão de capítulos e versículos, como já mencionamos, e também de títulos. O que se fazia numa cópia era, muitas vezes, o copista, a única coisa que ele acrescentava era um título. Evangelho segundo Mateus, Evangelho segundo Marcos, segundo Lucas, ou, no caso aqui, por essa razão, há essas variações. Porque, de fato, quando se fazia uma cópia, da forma em que você fazia, você seguia aquela cópia dizendo, olha, é o ato dos apóstolos, é o ato dos santos apóstolos, mas isso não invalida nada, tá bom, meus irmãos? Livro da demonstração da ressurreição, Crisóstomo chama assim, Evangelho do Espírito Santo, ecumênico, Atos do Espírito Santo, vários autores modernos. Então, é interessante que também vários autores modernos estão trabalhando sobre essa premissa. Tá bom? A autoria, Lucas, o médico amado, evidências internas e evidências externas. Nas evidências internas temos citações diretas em Atos 1:1, continuidade da narrativa, o final de Lucas termina onde começa o livro de Atos.
Semelhança textual, 58 vocábulos semelhantes exclusivos entre Atos e Lucas. Alta qualidade do grego koiné, quase clássico. Lembrando que nas aulas do cânon e dos manuscritos, quando eu fiz aquela crítica sobre falarem que koiné é vulgar, é uma língua ralé, e eu fiz a minha crítica sobre isso, ele é comum, ele é popular, mas percebam que Lucas, por ser médico, ser uma pessoa estudada, assim como Paulo, ele conseguia escrever no koiné de uma forma onde o koiné tinha uma alta qualidade, diferente de João Marcos, que já dá para ver que ele não tinha uma erudição, ele tinha engenhosidade nos pensamentos, nas articulações, mas a sua qualidade de escrita é limitada. E por isso que aqui o nosso querido professor Jair Ribeiro coloca que é quase um clássico. Evidências externas: Eusébio, História Eclesiástica 3, Irineu, Tertuliano, Orígenes, Jerônimo e o cânon muratoriano. Ou seja, é consenso que a autoria de Atos é Lucas, o médico amado. Tá bom, meus irmãos? Alguma pergunta, alguma dúvida? Tranquilo? Data e local. Leia para nós, pastor Johnny, por gentileza. A data mais aceita para o livro é até 61 ou 62 depois de Cristo, pelos seguintes motivos. A narrativa de Atos vai até o ano 62, ano da viagem de Paulo a Roma. Não temos a menção da morte de Tiago em 62, de Paulo em 64 e de Pedro em 67. Não menciona a perseguição de Nero aos cristãos após o grande incêndio de Roma em 64. Não menciona a destruição da cidade de Jerusalém por Tito em 70, logo após a grande revolta judaica iniciada em 66. Visto que Lucas era companheiro de Paulo em Roma, Colossenses 4,14, 2 Timóteo 4,11, é razoável concluir que o livro foi escrito em Roma. Ou seja, a data mais aceitável é o ano 61 e 62, em Roma. Tudo bem, meus irmãos? Percebam, irmãos, assim, aquilo que eu já falei para vocês. A escola de alta crítica, eles tentam desconstruir tudo. Quando não tem motivo, eles tentam. E ao invés de eles favorecerem, né? Porque não vejo nenhum problema, principalmente, irmãos, partindo das evidências externas dos pais da igreja. Irmãos, deixa eu gastar um minuto aqui. Os pais da igreja passaram perseguições imensas, muitos morreram, muitos foram humilhados, outros temos o período dos mártires da igreja, ou seja, eles não estavam brincando sobre essa questão. Eles não tinham por que, vamos supor, criar uma ficção, uma coisa mitológica. Eles seguiam aquilo que era uma tradição religiosa e dedicavam suas vidas em prol disso. Então é tão simples essa questão, né? O propósito. Irmã Cleusa, dá para ler para nós? Dá, pastor. Propósito. Relatar o avanço do Evangelho. O cristianismo não era uma seita do judaísmo. Revelar a missão do Espírito Santo na vida dos cristãos e na condução da igreja perante a sociedade. Continuar o ministério da propagação do Evangelho de Cristo até o seu trono, até o seu retorno. Ou seja, qual é o grande propósito? Continuar proclamando o reino de Deus, depender do Espírito Santo, vivendo essa intensidade na igreja e na sociedade e continuar pregando o Evangelho até o retorno de Cristo, sem muita firula, sem muita novidade, tá bom? Como era o contexto histórico? Leia para nós, Júnior, por gentileza. Israel está sob o jugo romano desde a chegada de Pompeu, 66 a.C. Devido à firmeza à lei mosaica, os romanos permitiam aos judeus o seguinte: liberação quanto ao culto ao imperador, isenção do serviço militar. Os judeus não eram intimados no sábado. O militar romano não usava insígnias com figuras proibidas aos judeus. Os judeus podiam coletar impostos para a manutenção do templo. Ou seja, aqui tem um contexto bem interessante.
E aqui vai mostrar mais uma vez o Império Romano. Já trabalhamos várias vezes, mostrando o domínio dos romanos. Aqui é o Mar Mediterrâneo. Aqui está a Terra Sagrada, Jerusalém e todo Israel. Aqui está a Antioquia da Síria, né? Éfeso, Grécia, Roma, a botinha aqui, né? Tão conhecida. A Espanha, Galácia. Aqui o norte da África. E aqui Alexandria, que o rio Nilo, pertinho de Israel, tá bom? Diversos personagens de Atos. Pedro, discípulo de Jesus. João, discípulo de Jesus. Tiago, irmão de João e discípulo de Jesus. Tiago, irmão de Jesus. Estevão, diácono e primeiro mártir. Filipe, o evangelista. Paulo, apóstolo dos gentios. Barnabé, pregador e companheiro de Paulo. Timóteo, discípulo de Paulo e pastor. Apolo, pregador aos gentios. Lucas, o médico amado e companheiro de Paulo. E poderia também citar Silas e alguns outros, como Priscila e Áquila, e temos muitos outros personagens, tá bom? Mas Gabo. Esses são os principais, né? Como? Agabo. Sim. Paralelo entre Pedro e Paulo. Pedro, primeiro sermão. Paulo, primeiro sermão. Cura de um coxo. Simão mágico. Elimas o mágico. Milagre da sombra, milagre da roupa, imposição das mãos, Pedro é adorado, Paulo é adorado, ressurreição de Tabita, ressurreição de Eutico, prisão de Pedro, prisão de Paulo. Olha que interessante, mostrando a autoridade do apóstolo entre os judeus e do apóstolo entre os gentios. Do capítulo 2 ao 12 é Pedro, como grande líder dos apóstolos, e Paulo como um separado pelo Senhor para ser o apóstolo entre os gentios. Essa divisão aqui é bem interessante, né, irmãos? Gostei disso, hein? Eu também. Eu achei muito criativo. Muito criativo. Primeira viagem de Paulo, né? Aqui a gente vê a primeira viagem de Paulo saindo de Antioquia. Agora, olha só que interessante, irmãos. Deixa eu fazer aqui um adendo, né? Rapidamente. Eu me lembro que eu estava com um irmão, e ele estava indo numa igreja neopentecostal. E ele chegou para mim, e essa igreja, todo o começo é muito repleto de fervor, né, de qualquer movimento. E ele, como um dos pastores recém-ordenados desse ministério, estava tentando me convencer que eles estavam vivendo uma grande unção. E nós trabalhávamos juntos. E eu sempre, irmãos, uma coisa que eu nunca abri mão, isso me acompanha desde quando eu era católico. Eu era católico e eu lia a Bíblia. Eu chegava na paróquia católica e perguntava para o seminarista, me explica a Bíblia. E ele ficava coçando a cabeça, porque eu era um adolescente. E ele falava, mas você me faz muita pergunta. E eu dizia para o seminarista, eu falei, não importa. Ele já usava batina, ele estava prestes a se tornar um sacerdote. Você faz o seminário, você tem obrigação de me ensinar. E aí eu lembro disso, né? E uma coisa que eu sempre amei, irmãos, é a palavra. Eu sempre busquei na palavra as respostas. Me converti, não foi diferente. E depois, me tornando ministro, nunca foi diferente. Como até hoje eu procuro me basear pela palavra. Não que eu tenha a última interpretação, não, irmãos. É mais uma leitura. E eu sou humilde de dizer que eu leio na perspectiva e com os óculos batistas. Mas existem muitas leituras maravilhosas da palavra, porque a grande interpretação é a palavra. E o que nós interpretamos da palavra, pode ser que em algum momento a gente não esteja sendo tão fiel. Por isso que a gente precisa muito da palavra e do auxílio de Deus e de grandes homens de Deus ao nosso redor para nos ajudar a enxergar melhor. Mas esse colega dizia o seguinte, que Pedro, ele era tão limitado na sua visão, que Deus precisou levantar Paulo, porque Pedro ficava só ali com os judeus, com a panelinha dos judeus e não sei o quê. Aí vem Paulo, e Paulo deixou os fariseus, e Pedro era um fariseu. Aí eu olhei para esse meu amigo e falei, vai ler Bíblia, seu burro, né? Com todo respeito. Vai ler Bíblia, eu fiz desse, vai ler Bíblia, pega a sua Bíblia e lê a Bíblia, lê Atos.
Mas que besteira! Ele estava querendo defender o seguinte, que os movimentos que seguem Pedro são antiquados, são farisaicos, mas os movimentos que são realmente regados do Espírito Santo é que nem Paulo, que vai a Pedro e repreende, porque Pedro era legalista. Eu falei, oh, meu Deus do céu. Pedro foi o principal dos apóstolos, meus irmãos. Pedro foi aquele que prega pela primeira vez aos gentios e aos judeus. Mas o ministério de Pedro era o quê? Era com os judeus. Deus separa Paulo e faz dele boca de Deus entre os gentios. Não é questão de supremacia ou de ser melhor, é questão de vocação. Então João Batista era um miserável, porque foi decapitado. Aí é Bíblia, né, irmãos? Entendeu? Ou seja, olha o que uma visão vesga de uma doutrina besta gera em um cristão, quanto mais num pastor. Bom, resumindo, Isso esse não meu mudou, colega... né? Hã? Isso, infelizmente, não mudou, porque o pensamento permanece o mesmo. Partindo da causa por efeito, né? Eles vão julgar sempre isso. E o pior de tudo, pouco tempo depois, esse meu amigo se desencantou com a igreja e meteu um processo na igreja e, bom, pelo que eu sei, nunca mais se tornou pastor, ou seja, vai seguir o evangelho raso pelas motivações erradas. É isso que dá. Irmãos, a Bíblia nos basta. Pedro foi extraordinário, Tiago foi extraordinário, João foi extraordinário, Paulo foi extraordinário, Barnabé, discípulo de Paulo, foi extraordinário, Timóteo, aluno de Paulo, que tinha limitações, foi extraordinário, cada um dentro da sua vocação. Paulo acaba sendo esse grande líder, protagonista do Novo Testamento. Por quê? Porque Deus quis assim usá-lo. Poderia ser outro, poderia ser Maria Madalena, mas Deus quis usar Paulo. Amém? É assim que ele faz. João Batista, como eu disse, irmãos, uma coisa que me indigna dos neopentecostais é que eles não pregam de João Batista, porque eles não querem ter uma vida de João Batista. Mas João Batista foi o maior nascido entre as mulheres, disse Jesus. E João Batista, ele era uma pessoa que Jesus tinha alegria e falava de boca cheia. Né? Então, continuando aqui, irmãos, então queria só dar esse acréscimo. Vamos lá, para a gente ir rapidinho. Então, a primeira viagem missionária de Paulo, né? Paulo sai de Antioquia da Síria, faz toda essa viagem, né? Indo para Perge, depois vem para Antioquia, da Psídia, Icônio, Listra, Derbe, volta, e quando ele regressa, depois ele volta e vem para... desculpa, irmãos. Primeiro ele vai para Salamina, Pafos, aí depois ele vai para Perge, Antioquia, Icônio, faz o caminho de volta e depois daqui ele retorna para Antioquia. Agora, olha que interessante, irmãos. Quem é que separa Paulo para a obra e Barnabé? É o Espírito Santo. Atos 13, há uma declaração maravilhosa. Enquanto a igreja orava e jejuava, disse o Espírito Santo. Vamos ler, esse texto merece consideração, irmãos. Eu amo essa passagem. Lembra que eu falei qual é o maior líder da igreja primitiva? Está aqui. Ele está falando. E ele falou. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, Simão, chamado Níger, Lúcio de Cirene e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Quem foi que falou? O Espírito Santo. Usando quem? Qualquer vaso. E aqui vão Paulo, ou melhor, Barnabé e Paulo. Percebam que Barnabé é o mentor de Paulo. Barnabé é o líder de Paulo. Deixa eu ensinar outra coisa aqui que é uma pérola, irmãos. Paulo não era o líder protagonista da igreja de Antioquia, nem da igreja de Jerusalém. Lembrem-se que havia a igreja de Jerusalém, onde ficavam os 12, e a igreja de Antioquia, onde os 12 tinham acesso, sim, mas eram igrejas independentes locais. Lá em Atos 15 a gente vê que quando há uma polêmica, eles vão até a igreja de Jerusalém e fazem o primeiro concílio. Agora, olha que interessante. Paulo, ele era membro e um dos líderes, junto com Barnabé, mas havia um colegiado pastoral em Antioquia.
E quando ele volta, ele presta conta. Ele não é o chefão, ele é o servão, tá bom, meus irmãos? Deus perpetua a obra de Paulo, perpetua os frutos de Paulo, e nós o temos como um grande líder e expoente do Novo Testamento e escritor. Mas Paulo, sobretudo, recebeu essa autoridade porque ele era humilde e tinha pastores sobre eles e uma igreja sobre ele. Qual era a igreja? A igreja de Antioquia da Síria. Posso ouvir glória a Deus, meus irmãos? É fantástico isso. Isso é fantástico. Segunda viagem missionária de Paulo. Também algo muito curioso. Sai de Antioquia. O quartel-general de Paulo era Antioquia. Ele vai, né, para Tarso, depois Derbe, Listra, Icônio, Antioquia da Pisídia, Troade, Filipos, aí vem para Macedônia, Bereia, Atenas, Corinto, Éfeso, e aí chega em Cesareia, passa em Samaria, Jerusalém e volta para Antioquia. Essa é a segunda viagem missionária. Aqui é quando acontece, inclusive, o varão macedônio. É onde o próprio Satanás impede eles de prosseguirem. É onde eles convertem o carcereiro de Filipos. Aqui já é a segunda viagem missionária, logo depois da discussão. Irmãos, outra coisa importantíssima aqui. A discussão aconteceu, mas eles tinham harmonia. Eles sabiam resolver. Barnabé vai com João Marcos para um lado e Paulo vai com Silas ou Silvano para o outro lado e faz essa segunda grande viagem missionária. E aí a terceira grande viagem missionária, de novo, pode ver que ele volta sempre para Antioquia. Ele volta para Antioquia para quê? Para prestar relatório. E depois a terceira viagem missionária sai também, vem para Tarso, Derbe, Listra, Icônio, Antioquia da Pisídia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, aí Troade, aí vem isso, ele faz esse caminho também, né? Filipos, Tessalônica, Bereia, Corinto, Acaia, Bereia de novo, retorna, e aí ele vem para Assós, Mitilene, Mileto, Rhodes, Pátara, Tiro, Ptolemaida, Cesareia e Jerusalém. É a terceira viagem dele, até que ele fica aqui, quando ele tem aqueles votos judaicos dele. E aí vem a quarta e última viagem de Paulo, que é quando ele sai de Jerusalém, e aí a gente conhece já o finalzinho do livro de Atos, vai para Cesareia, Sidom, e aqui é onde, inclusive, o Ágabo, o profeta, mostra para ele, na terceira viagem missionária, que não é para ele ir para Jerusalém, mas ele vai. Dá uma ideia que parece que Paulo é teimoso, mas não é questão de teimosia, é questão de vocação, é o que eu penso. E aí ele faz a sua última viagem, que a gente poderia chamar de quarta viagem, mas na realidade já é a viagem para Roma, onde ele permanece. E lá ele tem o primeiro julgamento e o segundo julgamento, e depois ele vem a morrer. Mas é interessante que até nessa última viagem a gente vê Deus cuidando dele na ilha de Malta, lembra? Que ele tem a visão, Deus honra ele, e aqui ele chega em Roma, porque ele apelou para Roma, e aí ele tem aquele grande momento na vida dele em Roma. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem até aí? Estou sendo bem sucinto aqui, porque a gente depois vai trabalhar na semana que vem sobre o livro de... a gente vai gastar uma aula falando dele sobre Paulo, e já vamos entrar nas epístolas. Então, com Paulo, a gente vai trabalhar um pouco mais esses detalhes, tá bom? Tudo bem? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não, tranquilo. Não? Na quarta viagem missionária, o livro de Atos. Deixa eu voltar aqui. O livro de Atos acompanha os lances da vida de Paulo somente até o ponto em que ele já está há 2 anos em prisão domiciliar em Roma. Atos 28, 30 a 31. As evidências de uma quarta viagem missionária de Paulo pode ser reconstruída dos seguintes dados: sua intenção de ir à Espanha, testemunho de Eusébio, testemunho de Clemente de Roma, testemunho de Actus Petrus Vercellenses, testemunho do Cano Muratoriano. Então, são aqui alguns dados importantes. Quarta viagem missionária de Paulo,
Itinerário mais provável: Roma, Espanha, Creta, Mileto, Colossos, Éfeso, Filipos, Nicópolis e Roma no ano 67, no seu segundo aprisionamento. Aqui tem as referências e as datas. E aí aqui vem ensaios da alta crítica, etc. e tal. Eu vou deixar para vocês lerem depois e qualquer dúvida vocês tiram comigo. Tá bom, meus irmãos? Ok. Tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta? Eu fui um pouco rápido aqui para a gente concluir, tá bom? Mas eu quis ser um pouco objetivo, porque assim, o livro de Atos, ele é tão extraordinário e naturalmente agora que a gente vai entrar na terça-feira que vem na vida de Paulo, nas cartas, a gente vai pontuar melhor cada parte, essas viagens, essas interações. É claro que, como introdução ao Novo Testamento, a gente vai estar trabalhando mais dentro da introdução, mas não tem como, e eu farei essas viagens com vocês, a gente vai voltar para o livro de Atos. Então, eu quis realmente fazer aqui um apanhado. E uma última coisa, né, irmãos, até citando aqui, esses ensaios da alta crítica, como eu disse, irmãos, eles são legítimos, mas, assim, eles acabam sempre fazendo aquelas discussões, dando problemas, dando lacunas, de que não foi Lucas que escreveu Atos, e tantas coisas assim que eu acredito que eu não quero gastar esse tempo com vocês diante disso, porque eu acho que é desnecessário, tá bom? Uma última coisa que eu queria dizer sobre isso, né, é que o livro de Atos ele é chamado um livro histórico. O estilo literário dele é histórico. Mas na minha cosmovisão, eu não vejo assim. Assim como o livro de Mateus ele é bibliográfico, é a bibliografia de Jesus, o livro de Atos é a bibliografia da Igreja Apostólica na história e da Igreja Primitiva na história. É histórico? É. Tem um estilo literário histórico? Tem. Mas pode ver que o mesmo escritor escreve dando características muito próximas. Então, por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque, na minha opinião, o livro de Atos, porque alguns querem defender que o livro de Atos ele é histórico por ser histórico. É bem simples. Entra naquela discussão dos dons. Porque já que é um livro histórico, os dons foi para aqueles dias. Estão entendendo? Aqueles que são defensores de que é um livro histórico, e dentro de um livro histórico você não pratica ou cria doutrinas, eu não penso assim, porque nós criamos doutrinas em qualquer livro bíblico, desde o livro poético, profético, Pentateuco, que são leis, e evangelhos e até profecias. Para mim, qualquer livro sagrado é um livro doutrinário. Estão entendendo? Essa é a minha leitura, tá, irmãos? Os que trabalham dentro dessa premissa querendo dizer o seguinte, que aqueles dons e aquilo que aconteceu não acontece mais. É o cessacionista, cessou os dons. Eu sei que, guardem isso, irmãos, Jesus fez sinais extraordinários porque os sinais precisavam ser a autenticação de que ele era o Messias. E os apóstolos também fizeram coisas extraordinárias porque precisavam mostrar que esses que foram separados por Jesus foram os canais das últimas revelações. Eu admito que os apóstolos foram singulares. No entanto, nós não podemos tirar o viés do milagre, da cura, do sobrenatural, de que os dons também são para hoje, porque Deus não mudou. Mesmo que diminuiu em partes os acontecimentos e as manifestações, não significa que ficaram só para aqueles dias. É o que eu penso. Tá bom, meus irmãos? Essa é a minha leitura. Eu sei que tem muito exagero de neopentecostal, de pentecostal e de avivado, e que por isso a gente perde a credibilidade. Mas não é por causa do exagero, ou não é por causa de falsas igrejas, ou de falsos pastores ou profetas, que a gente vai dizer que a obra de Deus não existe mais, que não existe boas igrejas, bons pastores ou bons profetas, ou dons verdadeiros.
tá bom? Porque se Deus continua separando pessoas para serem pastor, por que Deus não pode levantar alguns para serem profetas? Por que Deus não pode levantar alguns com os dons de cura? E dentro das cartas paulinas, a gente vai ver uma linguagem muito parecida com o que aconteceu no livro de Atos. Então, a gente vai estar trabalhando com maiores detalhes depois. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Combinado? Sim. Concluímos a nossa matéria? Ok. Posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Os sinais seguirão os que crerem, né? Exatamente. Não está falando que era apenas para a igreja, porque, irmãos, guarde isso. Para mim isso é tão simples, irmão. Satanás não mudou, ele continua sendo tinhoso e ardilhoso e astuto. Uhum. Os dons não mudaram. Sim. A igreja não mudou. O poder de Deus não mudou. Então, não é porque existem falsos profetas ou porque até cessam. Irmãos, por que certas vezes cessam um tipo de dom, em certos momentos ganha força outros dons? Tudo isso está dentro da vontade soberana de Deus, irmãos. Uhum. Nós estamos aqui sendo conduzidos por esse líder supremo, que é o Espírito Santo, para que a vontade dele se cumpra em nós e que possamos ser uma igreja de Jesus aprovada e que ele realize o que ele bem desejar conosco. Tá bom, meus irmãos? Estou muito feliz aqui por ter concluído esse módulo com vocês. Estarei passando para vocês a prova, mas não se preocupem, vai ser nos mesmos moldes e vocês terão até terça-feira que vem para entregar toda a declaração de leitura, de trabalhos extras, e aí a gente, terça-feira, começamos Introdução ao Novo Testamento 2, com a vida de Paulo, aí vai ser legal. E aí eu já vou passar um material extra para vocês, aí vamos entrar nas cartas, e aí a gente vai voltar para Atos de novo, tá? A gente vai ficar voltando, por isso que eu fiz questão de correr um pouco. Tá bom, meus irmãos? Ok. Glória a Deus. Tá bom? Alguma pergunta? Algum acréscimo? Tranquilo. Tranquilo? Não. Então, que Deus abençoe meus irmãos, que tenham um restante de semana abençoado, um final de semana maravilhoso, e que o Espírito Santo de Deus continue nos ajudando na caminhada. Tá bom, meus irmãos? Porque sem Ele a gente não é nada. Assim como Jesus disse, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, eu poderia parafrasear, sem o Espírito Santo nós não podemos fazer nada. Amém. Ele é o nosso tudo, e é por Ele que a gente está aqui. Louvado seja Deus, pelo Espírito Santo de Deus nos atraindo. Até me emociona, porque não seríamos ninguém, nem cristãos, e muito menos seminaristas, ou pastores, ou teólogos. Não merecemos essa riqueza tão grande. Mas Ele nos escolheu, e que Ele possa nos ajudar, para a gente ser fiel até o último suspiro. Tá bom? Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Boa noite. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, pessoal. Graças a Deus, bom descanso. Bom descanso.